A Rádio Internacional do Egito apresenta Resumo das Copas Continentais das Nações de Futebol África e Ásia 2024. Produzido por Mohamed Abdelkamel e apresentado por Edna Urzi Rizet. Amantes do futebol no mundo inteiro, a partir de 13 de janeiro atual, foram lançadas a Copa Africana das Nações da Costa do Marfim 2024 e a Copa Asiática das Nações Catar 2024. Na edição de hoje do Resumo Diário das Copas, vamos ouvir análise dos jogos dos dois campeonatos apresentado por um dos ilustres nomes no mundo do treinamento, que tem também grande experiência do trabalho na África e Ásia, Sr. Jorvan Vieira, grande selecionador brasileiro de futebol. Seja bem-vindo. Temos a maior honra hoje de manter esta entrevista consigo na Rádio Internacional do Egito. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de poder responder algumas perguntas que me foram feitas para a Rádio Cairo, e com muita alegria, muita satisfação, porque poderei responder em português. Fico muito contente, muito alegre. E também porque é uma rádio no Egito, e o Egito é um país que me é muito querido, em que eu guardo excelentes recordações e sempre terei o Egito em meu coração. Portanto, é um prazer muito grande estar aqui nesse momento a responder às suas perguntas. Bom, é verdade que nós estamos vivendo desde o dia 12 de janeiro duas competições importantíssimas em dois continentes muito importantes no mundo do futebol. O continente asiático, que teve um progresso muito grande na prática do seu futebol, na evolução do futebol e na amostragem de novos valores do futebol mundial, como temos jogadores que jogam na Inglaterra, jogam na Alemanha. Então foi muito importante, jogadores que jogam em Portugal também. Temos também jogadores que jogam pelo mundo afora, né, em França. Então, é uma competição muito importante, porque mostra sempre novos valores, além dos valores já confirmados, né? Como eu acabei de falar, daqueles que estão a jogar já em países europeus. E também, paralelamente, a Copa da África de Nações, que também é o mesmo assunto. Jogadores já revelados no futebol europeu, que saíram jovens dos seus países e que puderam aparecer e brilhar no futebol europeu em vários países diferentes. E oportunidade também de novos valores que possam aparecer para que possam despontar no futebol europeu novamente, né? Como também é muito importante que esses jogadores, quer seja do continente asiático, quer seja do continente africano, defendam as cores das suas seleções nacionais com muito orgulho e com muita honra, porque é muito importante, e as seleções desse país precisam deles. Eu acho que é muito importante eles manterem a sua nacionalidade e o seu amor pelo país de origem. É verdade que em 2007 eu fui campeão com o Iraque, foi um fato fenomenal, porque o país vivia um momento muito difícil, o país estava em guerra, e não foi muito fácil não só trabalhar, como também manter a união de todas as pessoas no Iraque, dos jogadores, e que nós conseguimos fazer isso, e daí o motivo do nosso sucesso. Eu também participei da Copa da África de Nações em 86, que foi no Egito. Nosso grupo ficou na Alexandria, e depois fomos até as semifinais, quando perdemos contra o Egito a semifinal no Cairo, no Estádio Nacional do Cairo. Mas também participei da Copa da África de 88 em Marrocos. Por duas vezes eu participei. E com relação à Copa da Ásia, eu participei com o Iraque na Copa da Ásia, também participei com o Oman em 82, a Copa da Ásia no Nepal, e classifiquei o Kuwait para a Copa da Ásia de 2015 na Austrália. Só que eu não fui com a seleção do Kuwait, porque eu rescindi o meu contrato antes da competição começar.
Só para que o senhor tenha informações disso. As recordações são muito grandes, muitas coisas boas, uma convivência muito grande com todos os jogadores de todos esses países no qual eu participei, entende? E eu acho que são lembranças muito boas e que valem a pena serem recordadas, na medida do possível, logicamente. Com relação ao meu clube, CIB aqui, como o senhor mencionou na primeira pergunta, né? Não foi nem pergunta na primeira frase que o senhor escreveu. Realmente as coisas estão a correr bem no Campeonato de Omã, no Sultanato de Omã. Nós acabamos de ganhar a Supercopa 3 semanas atrás, contra o maior adversário, seria um Zamalek Arli, mais ou menos, por aí, em termos de comparação. Ganhamos a Supercopa e lideramos o Campeonato Nacional de Omã, estamos em primeiro lugar, com 4 pontos na frente, distanciado também da outra equipe forte, que nós ganhamos na Supercopa. E na quinta-feira passada jogamos um jogo pela Copa da Federação, que nós ganhamos, e também estamos liderando a Copa da Federação. Eu terei um jogo na próxima quinta-feira e me basta um empate para ir às semifinais. Portanto, as coisas estão a acontecer de uma forma muito positiva para o CIB, para mim, o meu staff, meus jogadores, o que é muito importante, né? Pois as vitórias são sempre muito importantes para todos nós. Com relação à minha visão das duas competições, Copa da África e Copa da Ásia, a sua pergunta com relação a Marrocos. Bom, Marrocos fez uma campanha fenomenal durante o último Mundial no Catar. Todos esperam que Marrocos possa repetir a mesma atuação, o mesmo feito, né, que fizeram no Mundial de 2022. Vamos ver, vamos esperar, porque competições de Copa da África são sempre muito difíceis, muito complicadas. E as outras seleções têm seleções muito fortes, tais como o Senegal, a Costa do Marfim, que é o país organizador, a Argélia, a Tunísia, né? O próprio Egito, apesar do Egito não ter feito um bom resultado ontem contra Moçambique, mas são coisas de futebol, eu tenho certeza que o Egito vai dar a volta por cima. E outras seleções que também poderão oferecer, assim, uma resistência maior, uma tentativa maior de tentar chegar aos primeiros lugares, à melhor colocação, como os Camarões, né? Gana, que perdeu para Cabo Verde ontem, com uma equipa misturada entre jogadores experientes e jogadores jovens. A Cabo Verde, uma equipa muito voluntariosa, uma equipa que lutou muito em campo para ganhar o seu jogo, né? Então, quer dizer, teremos uma competição realmente aí muito interessante. Eu acho que não é só Marrocos que é candidato. Existem outras seleções que são candidatas, tais como Egito, Senegal, Costa do Marfim, né? Os Camarões, Argélia, a Tunísia. Então temos que aguardar pelo menos até a segunda rodada desta competição para que a gente possa avaliar um pouco melhor, né, as possibilidades de cada um. E com relação à Copa da Ásia, o Iraque ganhou hoje, jogou hoje contra a Indonésia, teve um jogo relativamente fácil, 3-1, poderia ter ganho demais, e eu acho que o Iraque tem um grupo relativamente acessível. O único adversário forte que o Iraque vai encontrar é o Japão, que é um adversário realmente mais forte, é uma equipa performante que nos últimos meses fez vários jogos amistosos particulares pela Europa fora, ganhando seleções fortíssimas como a Alemanha, né, empatando com outras. Então é uma seleção que merece todo o respeito e uma seleção que poderá criar algum problema para a seleção do Iraque. Mas acredito que nesse grupo passam Japão e Iraque. Depois é que tem que se ver, né? Aí é que tem que se ver, porque vão passar sempre os melhores, são sempre duas equipas de cada grupo que se classificam e os 3 melhores quartos lugares. Então temos que aguardar, como eu disse, segunda, terceira volta, para analisar melhor as possibilidades, quer seja de Marrocos, quer seja do Iraque. Bom, você perguntou, eu agora trabalhando em Omã, como eu vejo a seleção de Omã. Veja bem, eu já trabalhei em Omã várias vezes. Essa é a 4ª vez que eu trabalho em Omã. A primeira vez foi em 82, com uma super seleção de grandes jogadores que são inesquecíveis aqui dentro do país.
Então, quer dizer, para mim não é segredo a qualidade e o valor do jogador omanês. Os jogadores de Oman são jogadores de muita qualidade, muita técnica, jogadores que realmente fazem a diferença. Eu reputo os jogadores de Oman, juntamente com os jogadores da Saudia, como os melhores jogadores do Golfo Pérsico. Né? Lógico que temos que respeitar Emirados, temos que respeitar Catar, Kuwait, Bahrein, mas o jogador de Oman tem muita qualidade. É que o futebol aqui é visto de uma forma um pouco diferente e em que os clubes de Oman precisam de mais apoio em termos financeiros. Se o dia que existir mais apoio financeiro aos clubes de Oman, o futebol de Oman será realmente muito mais forte. Ele já é forte, eu considero forte, será muito mais forte. Então, é um futebol realmente de muita qualidade e de jogadores de muito bom nível. Tanto que eles exportam jogadores sempre. Já tivemos jogadores jogando no Sepahan, no Irão. Nós tivemos jogadores jogando em Bahrein, jogando nos Emirados, no Kuwait. Inclusive, agora 2 jogadores da minha equipe vão sair para Bahrein. Então, quer dizer, é sinal de que o jogador de Oman tem qualidade. As possibilidades de Oman nessa competição, na minha opinião, tudo vai depender do primeiro jogo amanhã contra a Arábia Saudita. Se Oman fizer um bom resultado contra a Arábia Saudita, acredito que Oman passará sem problemas para a segunda fase. Por que eu digo isso? Porque há uma pressão muito grande em cima do treinador nacional, uma cobrança muito grande, porque os últimos resultados foram positivos, mas não foram convincentes. Não convenceram a opinião pública nem os jornalistas. Então, há uma pressão muito grande e até própria na convocatória de alguns jogadores, vamos dizer assim, uma não aceitação por parte da imprensa e por parte dos torcedores. E isso às vezes também pesa muito e é muito complicado. Vamos ver amanhã o que o Oman pode fazer para poder analisar melhor. Mas Oman, na minha opinião, tem chance de passar para a segunda fase, apesar de que o grupo deles também é um grupo que não é muito fácil. É Arábia Saudita, Oman, Tailândia e Kirguistão. Tailândia progrediu muito, o Kirguistão foi o último adversário de Oman nos jogos de classificação para a Copa do Mundo, em que Oman perdeu de 1-0. Então, quer dizer, é tudo um ponto de interrogação. Vamos ver o que pode acontecer. Espero que Oman se classifique, porque eu trabalho aqui, tento ajudar e contribuir com o futebol de Oman, e seria um prazer muito grande, porque eu tenho 10 jogadores do meu clube na seleção nacional. Bom, eu aqui gostaria de agradecer a vocês pelo convite, pela honra que me deram de poder estar participando do vosso programa, de poder responder a todos vocês aí. E como eu já tinha dito no início da nossa conversa, eu tenho muito carinho pelo Egito, é um país que eu guardo com muito carinho no coração, pois já trabalhei no Egito várias vezes, 2 vezes com Ismaili, uma vez com Zamalek, uma vez com Somorra, uma vez com Empi. Então, quer dizer, o Egito já é bem familiar para mim, eu já me sinto em casa quando estou no Egito. E desejar o melhor possível para a seleção do Egito nessa Copa da África e o melhor para o futebol egípcio, que é um futebol que eu considero um futebol de muita qualidade, futebol muito forte, muito competitivo e de jogadores de muito bom nível. Em todos os clubes você tem jogadores de muita qualidade no Egito. Não é só no clube A ou no clube B que você vai encontrar. A diferença vai, às vezes, na estrutura do clube, na forma de gerir o clube ou até mesmo no lado financeiro. Tudo isso também influi. Então, desejar tudo de bom para o futebol egípcio e dizer que tenho muitas saudades do Egito, tenho o Egito no meu coração de verdade, com muito carinho. Muito obrigado. Mohamed, o prazer é todo meu. Eu que agradeço essa oportunidade, uma oportunidade muito boa, no momento certo, de competição, que todo mundo está atento, né, às rádios, às televisões, né, principalmente aí no Egito, nos carros e nos táxis, todo mundo ouve as rádios, então é muito importante. E, sinceramente, se tivesse a proposta hoje, eu voltaria amanhã para o Egito. Questão de ter a proposta, de ter a oferta, né. Eu tive um mau momento com o Empi, apesar de ter salvo o Empi de não descer de divisão, em 2022, e depois tive um mau momento com eles e
E estamos até hoje a brigar no tribunal, na FIFA, para receber o meu dinheiro. Mas isso são coisas de futebol, né? Mas eu gostaria de voltar imensamente para o Egito, porque o Egito realmente é um país em que eu me adapto muito bem, com facilidade, me sinto realmente como se estivesse em casa. Deus sabe o que faz, né? Como se diz no bom árabe, Allah Karim. Obrigado, amigo. Um grande abraço. Viva a África e viva a Ásia! E desejamos boa sorte para todas as equipes participantes. Agradecemos muito o Sr. Jorvan Vieira e até novo horário recebam nossas saudações cordiais.